5. O papel do fluido universal nas manifestações espíritas. As explicações dos espíritos são diretas. O fluido universal, que contém o princípio da vida, é o principal agente dos fenômenos espíritas. Esse fluido é impulsionado pelo espírito, seja ele encarnado, vivendo num corpo físico, ou desencarnado, no mundo dos espíritos. Exemplo: imagine que o fluido universal é como a eletricidade, e o espírito é o comando que liga e direciona essa energia para realizar um fenômeno. O perispírito, envoltório do espírito. Quando condensado, o fluido universal forma o perispírito, que é um corpo semimaterial que envolve o espírito. Quando estamos encarnados, vivos, o perispírito fica grudado ao corpo físico. Quando desencarnados, o perispírito fica livre, facilitando a ação do espírito sobre certos fenômenos, médiuns de efeitos físicos e sua energia. Algumas pessoas têm uma organização especial que faz com que seu corpo emane mais desse fluido, o que explica por que se tornam médiuns de efeitos físicos, capazes de produzir fenômenos visíveis, sons, movimentos, etc. A quantidade desse fluido varia de pessoa para pessoa. Então, alguns médiuns são mais potentes que outros. Variação da força e a explicação da intermitência. Essa energia, fluido animalizado, não sai do corpo de maneira constante. Por isso, o poder dos médiuns varia de um momento para outro. Isso explica por que um médium pode produzir um fenômeno em um dia e não conseguir em outro. A força mediúnica não é fixa nem permanente. Reflexão final. Esse trecho resume com clareza o funcionamento dos fenômenos espíritas. Tudo é movido por uma espécie de energia universal, comandada pela vontade do espírito. O papel fundamental do médium é fornecer essa energia em quantidades variáveis, de acordo com sua natureza. Assim, o espiritismo mostra que seus fenômenos seguem regras e têm fundamento. Não são mágicas, mas um tipo de ciência espiritual baseada em leis próprias de funcionamento. O estudo dessa dinâmica ajuda tanto o médium quanto o observador a compreender os limites e a lógica do fenômeno, valorizando o conhecimento, a paciência e o respeito ao mistério. 76. Comparação com a vida cotidiana. Quando queremos alcançar algo distante, primeiro pensamos e desejamos, mas o pensamento sozinho não faz acontecer. Precisamos de um instrumento como um bastão, uma bola ou até o assopro para executar nossa vontade. Exemplo: para derrubar uma fruta de uma árvore alta, você pensa, pega um bastão ou joga uma pedra e só então consegue derrubá-la. Funcionamento do espírito encarnado. O espírito, que é a inteligência, nosso verdadeiro eu, só pode movimentar o corpo por meio do perispírito, que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. O pensamento move o perispírito, que move os músculos, que movem a mão, que pega o instrumento, que alcança o objetivo. Exemplo: nossa mente comanda, mas para fazer qualquer coisa física precisamos da mão, corpo físico, e para movimentar a mão, precisamos do perispírito como elo. Funcionamento do espírito desencarnado. Quando o espírito está desencarnado, ele não tem corpo físico para agir, então precisa de um instrumento externo, o fluido universal. Usando esse fluido, ele pode modificar objetos físicos e realizar sua vontade sobre a matéria. O caminho da ação espiritual. Portanto, tanto encarnado quanto desencarnado, o espírito nunca age diretamente sobre a matéria. Encarnado, espírito, perispírito, corpo, instrumento, objetivo. Desencarnado, espírito, perispírito, fluido universal, objeto, objetivo. Reflexão final. Esse trecho mostra de maneira bem didática que o espírito sempre precisa de meios intermediários para agir no mundo físico, seja usando o corpo ou sem o corpo, usando o fluido universal. Assim como ninguém consegue alcançar um objeto distante só pensando, o espírito também precisa de instrumentos apropriados para realizar seus efeitos. Isso evidencia a lógica e a ordem dos processos espirituais.
além de reforçar que tudo segue um caminho natural, com etapas e ferramentas, para se tornar realidade, seja no plano visível ou invisível. Esse entendimento aproxima o misterioso do cotidiano, mostrando que o espiritual também segue leis e processos semelhantes aos do mundo material. Interessante os estudos, não acha? Vamos com coragem e fé adiante, meus amigos, até mais breve. 77. Como os espíritos movem objetos. Quando vemos um objeto ser movido, levantado ou lançado no ar por ação espiritual, não é o espírito pegando ou empurrando como faríamos com as mãos. O espírito satura o objeto com seu fluido, combinado com o fluido do médium, e assim o objeto ganha uma vida artificial e momentânea. Exemplo: é como se o objeto ficasse energizado por um tempo e pudesse agir ou se mover, mas sempre obedecendo à vontade do espírito, nunca por vontade própria. Vida artificial e perispírito. O fluido vital dirigido pelo espírito dá essa vida temporária aos corpos inertes como mesas, cadeiras, objetos. O perispírito, que é formado desse fluido, faz o mesmo papel quando o espírito está encarnado. Ele transmite e mantém a vida física do corpo. Enquanto o perispírito está ligado ao corpo, há vida. Quando se retira, acontece a morte. E se fosse uma estátua? O raciocínio não vale só para mesas. Se uma estátua de madeira fosse saturada pelo fluido, poderia também se movimentar, dar pancadas ou até responder perguntas, assim como acontecia com as mesas. Seria possível, por exemplo, ter uma estátua falante, exatamente como as mesas falantes, agindo da mesma forma por vida artificial temporária. Ampliando a compreensão dos fenômenos, essa teoria explica muitos outros fenômenos, considerados antes misteriosos, mostrando que várias lendas ou alegorias sobre objetos animados podem ter origem em manifestações mediúnicas parecidas. Muitos efeitos incompreendidos passam a fazer sentido, lançando luz sobre fenômenos físicos e históricos. Reflexão final. O estudo mostra como o espiritismo busca explicar racionalmente fenômenos já considerados mágicos ou sobrenaturais. Ao entender que os objetos não têm vontade própria, mas podem agir temporariamente por influência dos espíritos, usando o fluido vital e o auxílio mediúnico, percebemos que o mundo invisível segue leis e processos bem definidos, só diferentes dos nossos, mas igualmente lógicos. Essa visão amplia nossa compreensão sobre fatos misteriosos do passado e presente, convidando à observação, ao estudo e ao respeito pelo desconhecido. O mundo espiritual, assim como o material, funciona de acordo com princípios naturais que ainda estamos aprendendo a decifrar. 78. Os incrédulos objetam, apesar de tudo, que o levantamento das mesas sem apoio é impossível, por contrariar a lei da gravitação. Responderemos primeiro que a negação não é uma prova, depois que, existindo o fato estranhamente contrário a todas as leis conhecidas, isso apenas provaria que ele se apoia em alguma lei desconhecida, pois os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Explicamos essa lei, mas isso não basta para que eles a aceitem, pois a explicação é dada por espíritos que deixaram as vestes terrenas, em lugar daqueles que ainda as têm e envergam o fardão da academia. Dessa maneira, se o espírito de Arago em vida lhes tivesse dado essa lei, eles a aceitariam de olhos fechados, mas dada pelo mesmo espírito, depois da morte, é apenas uma utopia. E isso por quê? Porque a morte de Arago é para eles absoluta. Não temos a pretensão de dissuadi-los disso, mas como esta objeção poderia embaraçar algumas pessoas, tentaremos respondê-las do seu mesmo ponto de vista, ou seja, fazendo abstração por um instante da teoria da animação factícia. Bons estudos. Até mais breve.